Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a porta analógica do Arduino. Eu estou pegando aqui como referência o Arduino Uno, revisão 3, que tem o microcontrolador ATmega 328. Então essa aula eu resolvi dividir ela em 3 partes. Nessa primeira parte eu vou dar uma introdução teórica de como funciona uma leitura analógica de microcontroladores. Esse conceito é um conceito geral, tá? Funciona para todos os tipos de microcontrolador. No fundo, eu vou falar como é que se dá a conversão de analógico para digital, tá? Isso é necessário por quê? Porque o microcontrolador ele só vai trabalhar somente com bits, né? Então eu preciso pegar esse sinal analógico que está entrando e converter ele em bits de tal forma que o microcontrolador consiga processar essas informações dentro dele. Na segunda parte dessa aula, né, uma segunda parte que irei gravar, eu vou pegar o comando analog read, né, do Arduino, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a conversão, como é que a gente trabalha com esse comando. E aí terá uma terceira videoaula onde eu vou falar do comando analog reference. Esse comando ele permite fazer uma análise, uma conversão de analógico para digital, onde eu consigo mexer com a tensão de referência. Então, mexendo com a tensão de referência, eu consigo mexer com a resolução desse sinal e ter uma melhor qualidade dele para poder processar essas informações, tá? Então, se eu tenho lá um sensor que trabalha com baixa tensão, ele fica mais fácil de fazer essa análise. Então, pessoal, olhando assim de uma forma geral, como é que funciona um conversor analógico digital, né? Então, como eu comentei para vocês no início da aula, o microcontrolador ele precisa transformar todos os sinais de entrada, os sinais de saída, enfim, em algoritmos matemáticos, tá? Então, eu preciso, quando eu tenho lá um sinal analógico, eu preciso converter ele num sinal digital, né? Porque convertendo esse sinal digital, trabalhando com bits, eu consigo fazer operações matemáticas com ele. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é um bloco mais ou menos representativo, né, de um conversor analógico digital. Eu tenho aqui a minha entrada, que é um sinal analógico, tá? Aí eu preciso converter esse sinal em um sinal digital. E aqui na saída eu vou ter uma sequência de bits, tá? Para poder fazer esse processo, fazer essa conversão de analógico para digital, basicamente eu passo por essas 3 etapas, tá? Pela etapa de amostragem, pela etapa de quantização e pela etapa de codificação. A etapa de amostragem, eu tenho aqui o sinal analógico, e aí, com esse sinal analógico, eu vou pegar pontos específicos desses sinais, tá? Ó, como está mostrando aqui nessas setas, e aí eu vou, através desses pontos, transformar eles em níveis de tensão, né? Esse processo é o processo de quantização. E aí, com esses níveis de tensão, eu vou colocar uma sequência binária para cada um desses níveis, que é o processo de codificação, tá? Então, para cada nível de tensão, eu vou ter lá uma sequência binária. E aí, com essa sequência binária, eu consigo processar essas informações dentro do meu microcontrolador. Pessoal, mostrando cada etapa, eu vou começar aqui pelo processo de amostragem, né, que é o primeiro estágio de um conversor analógico digital. Eu tenho aqui o meu sinal analógico, então esse sinal analógico está variando aqui no tempo, e tenho aqui a variação de tensão. Uma característica do sinal analógico é que se você pega um intervalo de tempo, por exemplo, nesse ponto até esse outro ponto, dá uma olhada, ó, eu tenho infinitos pontos de variação de tensão, tá? Então minha tensão aqui nesse intervalo de tempo, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, eu tenho infinitos pontos de tensão. Bem, como
eu estou querendo pegar somente algumas informações desse sinal, né? Porque isso aqui é muito rico, precisaria de muito processador para poder pegar todas essas informações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar somente alguns pontos para poder fazer essa análise, tá? Então esse processo de amostragem, ele consiste em quê? Ele consiste em pegar pontos desse sinal analógico, tá? Em períodos iguais, tá? Então seria isso aqui, ó. Eu começo a fazer a análise desse meu sinal, tá? Então eu pego esse primeiro ponto, então começou aqui, né? Aí eu pego esse segundo ponto, aí eu pego aqui esse terceiro ponto. Reparem que os espaços, né, os intervalos que eu estou pegando aqui, ó, de cada intervalo é o mesmo período, tá? Então o tempo é igual. E assim eu vou fazendo com todo o meu sinal, tá? Até pegar aqui, ó, várias amostras desse sinal analógico, tá? Esse intervalo de tempo, pessoal, que eu estou utilizando aqui, ó, para poder fazer análise de cada ponto, geralmente a gente chama esse intervalo de tal, tá? Esse tal, a gente vai ver que ele é o tempo de duração do bit, tá? Então, cada ponto que eu estou pegando aqui, ó, desse sinal analógico, no futuro, eu vou quantizar esse sinal, tá? Então, eu vou colocar ele num nível de tensão, e esse nível de tensão vai ter um bit correspondente para ele, tá? Então, os intervalos ele vai ser iguais, tá? Com esse período tal, que é o tempo aí de intervalo desses bits. Então, ó, pegando aqui os pontos, tá? Então eu destaquei ele aqui, ó, coloquei aqui com essa borda verde. E esses pontos é o que vai interessar para a próxima etapa, que é a etapa de quantização do sinal. Pessoal, no processo de quantização, né, o que acontece, né? Então, nesse processo, a gente vai pegar as amostras, né, que a gente pegou lá da etapa anterior, né, no processo de amostragem. E aí, a gente vai ajustar esses pontos, né? Então, repare que aquele meu sinal analógico que a gente pegou lá agora há pouco, de todas aquelas informações, eu só tenho esses pontos aqui agora para poder representar ele, tá? E vocês vão ver que eu consigo, mesmo tendo poucas informações, eu consigo transformar esse sinal num sinal digital e ainda recuperar essas informações e trabalhar em cima dela. Então, pegando esses pontos, a etapa que eu preciso fazer agora é ajustar esses pontos de acordo com o tamanho do meu registrador. Então, é assim, um conversor analógico digital, ele vai ter lá um registrador. Esse registrador tem uma quantidade de bits dentro dele. E essa quantidade de bits vai me definir quantos níveis de tensão eu tenho, tá? Então, para poder fazer essa primeira etapa de forma didática, eu vou considerar que eu estou trabalhando com um registrador de 3 bits, tá? Então, tá aqui esse meu sinal. Eu vou colocar aqui essa grade só para a gente saber aqui os intervalos, tá? Ó, então, no eixo X eu tenho aqui o intervalo de tempo e no eixo Y eu tenho aqui os níveis de tensão, tá? Então, dá uma olhada. Como eu falei para vocês, o meu registrador é um registrador de 3 bits. Então, quando eu falo de um registrador de 3 bits, isso significa que eu vou ter 7 níveis, tá? Por quê? Porque eu sempre considero esse primeiro ponto, né? Então, se você pegar aqui 3 bits, eu consigo ter 8 combinações, tá? Mas como a primeira combinação vai estar aqui no eixo 0, né? Então eu desconsidero essa primeira, né? Então é como se eu pegasse lá o nível de tensão e fatiá-la em 7 pedaços, tá? Então tá aqui, né? A minha sequência binária, tá? Então como eu tenho lá um registrador de 3 bits,
é como se eu tivesse um conjunto numérico de 3 dígitos. Então, o primeiro vai ser 000, o próximo é 001, né, como se a gente estivesse trabalhando em decimal. Só que como isso aqui é bit, né, então dá uma olhada. Esse aqui, ó, saturou. Então, se isso aqui é o último valor numérico, então fica 0, 1, 0, né? Então, esse aqui passa a ser 0 e esse outro aqui incrementa 1, né? Aí no próximo vai ser 0, 1, 1, depois 1, 0, 0, depois 1, 0, 1, depois 1, 1, 0 e 1, 1, 1, tá? Então, essas aqui são as possibilidades que eu tenho para um registrador de 3 bits, tá? Reparem, pessoal, que isso aqui não é muito diferente se eu estivesse trabalhando com número decimal, né? Se eu estivesse trabalhando com número decimal, eu ia ter aqui 001, 002, 003. Aí quando eu chegasse aqui no 009, aí o que ia acontecer? Ia repetir aqui o caractere 1 e esse aqui ia ser 0, né? Então, por exemplo, para poder saber a quantidade de combinações possíveis, né, com 3 dígitos, para binário, o que eu faço? Eu pego sempre 2 elevado à quantidade de bits que eu tenho no registrador, tá? Então, 2 elevado a 3 bits, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 8, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações, tá? Considerando aqui que o 0 vai estar aqui nesse eixo, né? E aí eu vou sempre considerar essa primeira parte, né, das divisões. Então, para poder saber a quantidade de níveis vai ser 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Pessoal, só um parêntese, né, para a gente fazer uma analogia aí com números decimais, né, que é o mais comum aí para vocês. Dá uma olhada, ó. Se eu estivesse trabalhando com números decimais, né, quantas combinações eu poderia ter aqui, né? Então, se eu tenho 3 dígitos, seria o quê? 2 elevado a 10, tá? Vou pegar a calculadora aqui para poder ficar mais fácil. Então, ó, estou pegando aqui a minha calculadora, ó. Falando de números decimais, a minha base vai ser 10. Então, eu tenho 10, expoente de 3. Então, ó, significa que eu tenho 1000 combinações. Ou seja, eu vou conseguir fazer de 000, que é a primeira combinação, até 999, né? Então, considerando de 0 até 999, eu tenho 1000 combinações. Fazendo a mesma análise para um número binário, onde a base é 2, né? Então, 2 expoente de 3, eu tenho 8 possibilidades. Que são essas 8 aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Fazer de 3 dígitos para números decimais ia demorar muito tempo, tá? Eu ia ter que ficar escrevendo aqui, ó, de 0 até 999, então, né? Não vou fazer isso, mas está aqui, ó, para o número binário. Então, como são 8 combinações, né? Tá aqui. Aqui ao lado, aqui representando essas 8 combinações. Pessoal, então, tendo 8 combinações, né, ó, considerando que o 0 está aqui no eixo X, né, qual que vai ser os meus níveis de tensão, né? Então, ó, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração que o Arduino, ele tem, na porta analógica eu consigo fazer leituras de 0 até 5 volts. 5 volts é o valor máximo, tá, que eu consigo fazer leitura. Se eu colocar 6 volts, o que vai acontecer? Ele só vai enxergar 5. Ele não consegue enxergar tensões acima de 5 volts. Tá? Inclusive, não é recomendado você colocar tensões acima de 5 volts. Pode danificar o seu Arduino. Então, para poder saber o nível de tensão para cada uma dessas sequências binárias aqui, o que eu faço? Eu pego esses 5 volts e divido aqui, ó, pela quantidade de níveis que eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis, tá? Então, 5 dividido por 7, isso vai dar 0,714 volts para cada nível, tá? Então, significa que o primeiro é 0, o segundo vai ser, arredondando, tá? Ó, então, 0,72, tá? Aproximei isso aqui, ó.
Depois 0,72 mais isso daqui dá 1,43. 1,43 mais isso daqui vai dar 2,14. E assim vai, né? Até chegar aos 5 volts. Então tá fatiado aqui para cada um desses níveis. Uma coisa que eu gostaria que vocês reparassem agora é que para cada nível de tensão que eu tinha lá da minha amostragem do meu sinal analógico, ele não bateu com os níveis de tensões que eu tenho aqui dessa minha sequência binária. Dá uma olhada, ó. O primeiro ponto, 0, bateu, deu aqui no 0. O segundo ponto, ele está aqui, ó, um pouquinho acima desse nível. Como eu limitei, né, o meu sinal, para ele não existe valores aqui, ó, que está entre o 2,86 e o 3,57. Então o que ele faz? Ele aproxima esse ponto para a tensão mais próxima, né? Então dá uma olhada, ó. Essa tensão aqui, ó, o valor mais próximo é o 2,86, tá? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Então significa que esse ponto ele vai descer, tá? Esse ponto aqui em cima, ele está um pouquinho abaixo do meio, então significa também que ele vai descer. Esse aqui ele casou, né, no ponto certinho. Esse outro aqui, ó, ele está mais próximo do 2,14, então significa que ele vai subir, né? E assim eu posso fazer análise para todos os outros pontos, tá? Ó, então esse aqui sobe, esse aqui sobe, esse aqui também vai subir para cá, esse também sobe um pouquinho, esse aqui está no ponto, esse vai precisar subir, esse também, esse desce e esse aqui está no ponto, tá? Bem, então na próxima etapa, no processo de codificação, né? Então, ó, dá uma olhada, ó, na animação aqui, ó. Esses pontos, eles foram ajustados, tá? Então, tava aqui, ó, foi ajustado e se encaixou aqui para cada um desses níveis, tá? E aí, o que eu posso dizer agora? Ó? Eu posso dizer que esse ponto, ele não é mais o 2,86 volts. Ele é a sequência binária 100, tá? Esse outro ponto vai ser a sequência binária 101 e assim por diante. Então, pessoal, dessa maneira, eu posso dizer que como para cada um desses pontos que está entrando aqui nesse sinal analógico, eu tenho uma sequência binária para ele, eu tenho um valor numérico binário, eu posso processar essas informações dentro do meu microcontrolador, né? E aí fazer cálculos matemáticos, análise em geral em cima desse sinal, tá? Então, a partir desse momento, esse sinal deixou de ser um sinal analógico e virou um sinal digital, tá? Então, aquela característica que a gente tinha, né, daquele sinal arredondado, agora ele é isso aqui, ó, ele é um sinal quadrado, tá? Então, essa é a característica de um sinal digital, tá? Então, para cada... eu tenho níveis de tensão específico, né? E se eu faço uma análise... uma análise num intervalo de tempo, que nem tinha feito lá no sinal analógico, eu não tenho mais infinitas variações, tá? Então eu tenho pontos específicos, tá? Então pegando aqui um intervalo de tempo, eu vou perceber que eu tenho pontos específicos, tá? Então esse aqui é esse ponto até esse determinado tempo, depois ele passa a ser esse daqui. Não é mais um sinal com infinitas informações que a gente tinha no sinal analógico. A vantagem do sinal digital é que, como ele virou um número matemático, eu posso fazer, processar informações em cima dele, tá? Então, essa é a característica, por exemplo, quando o pessoal fala assim, qual que é o melhor sinal, né? Que é um sinal de TV analógica ou um sinal de TV digital? O sinal de TV digital, né? Por quê? Porque como ele virou um número, né? Eu consigo fazer alguns ajustes, eu consigo... trabalhar melhor essas informações, tá? Com sinal digital. Mas se você analisar de uma maneira assim mais radical, né? O sinal analógico ele tem muito mais informações do que um sinal digital, tá? O processo de codificação, tendo aqui o sinal digital, o que eu vou fazer, né? Ó, para cada ponto do
que eu peguei lá para poder fazer a análise desse meu sinal analógico, eu vou ter um bit correspondente. Então, eu coloquei aqui, ó, o registrador. É um registrador de 3 bits, tá? Aqui eu coloquei os pontos de leitura, né? Então, tem aqui o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar aqui o 13º ponto. E aí, para cada um desses pontos, eu vou ter uma sequência binária representando aí o valor naquele instante, né? Naquela leitura, naquele ponto. Então, as leituras geralmente ela ocorre no meio, tá? Então eu tenho aqui o meu intervalo de bit, né? Então geralmente acontece aqui, ó, no meio desse intervalo a minha leitura, né? Então tenho aqui vou mostrar para vocês, né? Então tem aqui a primeira leitura. A primeira leitura ele vai mandar a sequência 000, né? Na segunda leitura eu tenho esse outro nível de tensão. Então a sequência binária vai ser 100. Então, ó, primeiro 000, segundo 100. Aí eu tenho aqui o terceiro ponto de leitura. Então no terceiro ponto é 101, né? Então 101. No quarto ponto 100. Depois 011, 100. E, enfim, eu tenho aqui uma sequência binária para cada ponto analisado daquele meu sinal analógico. Esses valores aqui estão codificados em bit, tá? E aí, essas informações eu consigo trabalhar ela dentro do meu microcontrolador, tá? Então, esse é o processo de codificação. Então, eu tenho lá o meu sinal analógico, né? Então, ele passa lá pela etapa de amostragem. Depois eu tenho a etapa de quantização, né? Que ele vai pegar, fazer o ajuste daqueles pontos da amostragem do meu sinal. E de acordo, né, com a quantidade de bits que eu tenho do meu registrador. Então, vocês vão perceber aí, né, que quanto mais bits eu tenho no meu registrador, maior a resolução. Então eu vou ter mais pontos para poder fazer a leitura. Então o sinal ele fica mais próximo do sinal analógico. E depois a etapa de codificação é pegar cada um desses níveis que foi feita a leitura e ver qual que é o bit correspondente, tá? Então, fazendo uma análise aqui, tipo um comparativo do sinal analógico com o sinal digital, né? Então, em vermelho aqui eu tenho o sinal analógico, em verde aqui eu tenho o sinal digital, tá? Então, essa é a característica desse meu sinal passando, né, pelo processo, pelo conversor, né, analógico digital. Pessoal, eu fiz isso aqui com uma resolução de 3 bits, mas é assim, ó, se você for olhar aqui com detalhes, perdeu bastante informações. Eu não tenho todos os detalhes que eu tenho aqui do sinal analógico nessa conversão que eu fiz aqui para o sinal digital. Para poder melhorar isso, o que poderia ser feito, né? Então, como fazer com que o sinal digital fique parecido com o sinal analógico, né? Então, uma maneira de resolver isso é aumentando o número de bits do registrador. Né? Então, ao invés de colocar somente 3 bits, como eu coloquei aqui, se eu colocar uma quantidade maior de bits, a quantidade de níveis de tensão vai aumentar também. Então eu vou pegar esses 5 volts e vou dividir ele em mais pedacinhos, né? Então vai ficar com pedaços menores. E se eu diminuir esse tempo esse intervalo, né, de leitura de cada bit também, né, fazer com intervalos menores, então eu consigo ter mais pontos dessa onda senoidal, tá? Então uma maneira de aumentar a resolução desse sinal, né, é aumentar a quantidade de bits do meu registrador e diminuir o tempo de duração do bit, né? Então, diminuir o tempo de leitura, né? O intervalo de leitura para cada ponto, tá? Então, aqui, ó, coloquei 2 sinais. Então, aqui eu tenho o sinal analógico também. Em azul, eu tenho a codificação,
né? A representação aqui do sinal digital. Esse primeiro com 7 níveis, tá? Então, com 7 níveis significa que eu tenho 3 bits. Então, é um registrador de 3 bits. O sinal ele ficou dessa maneira, bem quadradão, né? Mas, mesmo assim, dá para poder... Tem característica do sinal analógico. E aqui, ó, eu aumentei. Eu coloquei de 3 bits, eu passei para 5 bits. Então, ó, vejam que quando eu coloco 5 bits, eu tenho 32 combinações, né? Usando lá aquela regrinha que eu mostrei para vocês, tirando 1, porque o primeiro sempre vai ficar no 0. Eu tenho 31 níveis, né? Então, olha só como é que ficou o sinal digital ó, aqui em azul, né? Ó, então ele acompanha bem mais o sinal analógico do que esse daqui que tem 3 bits. Então, se eu colocar 6 bits, então 2 elevado a 6 dá 64. Então, significa que eu tenho 63 níveis. E assim por diante, tá? Se eu for pensar no conversor analógico digital do Arduino, ele tem um registrador com 10 bits, tá? Então, é um registrador considerado, tá? 10 bits, então 2 elevado a 10, eu tenho 1024 combinações, tá? Se eu pegar a quantidade de níveis, né, menos 1, eu tenho 1023 níveis. Então significa o quê? Ó? Se eu tenho a variação de tensão de 0 até 5 volts, né, eu vou fatiar isso daqui ó, em 1023 pedacinhos. Tá? Então isso aqui, ó, a resolução. Né, ó? Então a resolução desse sinal para 10 bits, cada nível de tensão ele vai ser 4,88 milivolts por nível. Então, é basicamente pegar esses 5 volts e dividir em 1000 pedaços, tá? Na verdade é 1023, né? Se a gente for fazer uma análise, que nem a gente fez lá no anterior, né? Então, eu vou ter lá as 1024 combinações, né? Contando aqui com 0. Então, eu vou ter aqui todos igual a 0, né? 0, 0, 0, 0, 0, até o 1, 1, 1, né? Todos aqui com 1, né? Então, na primeira, eu tenho aqui a tensão igual a 0. No segundo vai ser os 4,88 milivolts. Aí eu pego esses 488 milivolts e somo com 488, vai dar 9,775. Aí eu pego esse 9,775 e somo aqui com esse 4,888, vai dar 14,63, né? E aí eu tenho esses diversos níveis de tensão até chegar aqui os 5 volts. Tudo bem? Então, isso aqui são os valores que vai estar dentro do meu registrador, tá? A sequência binária aí com 10 bits, tudo bem? Fazendo a conversão para decimal, né? Depois eu vou mostrar para vocês que no próximo vídeo, né? Que o comando analog read ele faz isso. Então, ao invés de eu ter essa sequência binária mostrando, né? Eu vou ter esses valores decimais. Então, vai ser de 0 até 1023. Como eu vou ter aqueles valores de 0 a 1023, eu tenho essa representação em binário, tá? Então é uma variação de 0 até 1023, representando de 0 a 5 volts, né? E aí eu posso fazer uma regra de 3 simples para poder saber, de acordo com a tensão que eu estou lendo lá na porta analógica, qual que é aquele valor em binário correspondente em tensão. Então, tá aqui, ó. O valor da tensão analógico, ele está para o valor binário, que é o valor que eu tenho lá dentro do registrador, aquela sequência binária de 10 dígitos, que a gente vai trabalhar com valor numérico, tá? Então, de 0 até 1023, né? E o valor máximo que eu tenho lá na porta analógica. Então, estou trabalhando com 5 volts, tá? Então, ele vai estar para 1023, que é o valor máximo que eu tenho lá dentro do meu registrador, tá? Quando eu estou trabalhando com fazendo aqui uma regra de 3, né? Então, o V de tensão, que é o valor analógico, está para o V de binário, assim como 5 está para 1023, tá? Multiplico isso aqui em x, então V de tensão
vezes 1023 vai ser igual a V binário vezes 5. Então, como geralmente eu quero saber o valor da tensão analógica, né? Então eu jogo esse 1023 para cá. Então V de tensão vai ser o valor binário vezes 5 dividido por 1023, tá? O que é importante saber aqui, tá, pessoal? E aí a gente trabalha melhor isso aqui no próximo vídeo. Que esse V de tensão, que é a minha tensão analógica, ela é do tipo real, tá? Então a gente vai trabalhar com variáveis do tipo float. E essa tensão binária, como são os valores que eu tenho lá dentro do registrador, que vai ser de 0 até 1023, ele vai ser valor inteiro. Tudo bem? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Então é mais um conceito teórico. Não perca os próximos 2 vídeos aí que eu vou gravar. Os próximos são mais práticos mesmo. A gente vai colocar a mão na massa e ver aí como é que se comporta o Arduino aplicando aí tensões analógicas de entrada. E é isso, tá? Então dúvidas aí postem aí nos comentários. Pode postar também no grupo de WhatsApp que a gente tá usando aí nas aulas. E também no Teams, né, que é a ferramenta aí que a gente está utilizando aí na plataforma aí nesse período aí remoto, tá? Então, obrigado e até a próxima.